Obrigado, professor Fabrício. Agradeço a presença dos nobres membros da banca de defesa da minha tese de doutorado, que tem o título Desenvolvimento de Modelos Preditivos e Machine Learning usando o banco de dados SAGRE, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Meu nome é Jackson Henrique e o meu orientador é o Dr. Fabrício. Muito bem. Bom, introduzindo, falando um pouquinho sobre, né, o nosso tema, o machine learning hoje está em bastante evidência, é uma tecnologia que está muito em alta devido, né, principalmente ali ao uso, né, das técnicas de aprendizado generativo, seria os chat GTPs e etc., né? E o machine learning é uma tecnologia que ela vai permitir a análise de grandes volumes de dados em tempo recorde. Então, somente com machine learning a gente consegue, então, analisar ali milhões de registros, né, de forma quase que instantânea ou em poucos segundos e de lá, então, extrair um conhecimento que, se fosse por análise, né, direta do ser humano, demoraria ali várias horas, dias ou até mesmo semanas e meses. Na área da saúde, o machine learning ele tem sido utilizado de forma constante há alguns anos, né, para o aprimoramento e diagnóstico, para aprimoramento de diagnósticos e prognósticos de diversas doenças. E durante a pandemia de Covid-19, que a gente viveu, né, nos últimos anos, tivemos um aumento grande de demandas por ferramentas de inteligência artificial, principalmente na área de aprendizado preditivo, né? Então, a gente precisou de ferramentas para a gente fazer essas análises preditivas, para a gente prever, então, aonde alocar melhor os recursos para o tratamento desses casos mais graves da doença da Covid-19, que oficialmente chama-se SARS-CoV-2. Esses casos mais graves da Covid e de outros vírus respiratórios, como o H1N1, a gente chama esses casos, essa doença de síndrome respiratória aguda grave, que é a SAGRE. E essa doença, apesar do final da pandemia, ela ainda causa, né, uma grande pressão nos sistemas de saúde. A gente vê ali períodos do ano onde vírus respiratórios voltam a afligir a população, né? E principalmente populações mais vulneráveis, como, por exemplo, gestantes, mulheres puérperas, crianças principalmente sofrem muito de vírus respiratórios, né? E dentro e esses grupos vulneráveis ainda sofrem mais ainda em regiões de baixo desenvolvimento econômico, como por exemplo a região norte do Brasil. Então, esses grupos vulneráveis, como eu falei, eles carecem, né, de melhores serviços de saúde e de uma atenção especial, porque são vulneráveis a doenças como a síndrome respiratória, tá? Então, eles fundamentam, né, a base da justificativa da nossa tese de doutorado, que é importante a gente pensar em grupos específicos e em grupos vulneráveis para a gente trabalhar tecnologias de ponta como o machine learning, trabalhar também ferramentas para acabar a mortalidade nesses grupos vulneráveis, como o grupo materno e infantil, está dentro das metas governamentais que o governo brasileiro e os governos dos estados e municípios estabelecem, né, para a redução da mortalidade infantil e materna. Entre as metas governamentais que os estados e o governo brasileiros buscam atender são as metas da Agenda 2030, que são, dentro da Agenda 2030, o que a gente chama de ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Alguns desses objetivos têm como foco a saúde e a redução de índice de mortalidade. Então, o Brasil tem pactos de redução desses índices até 2030. Além disso, os estados ele, também acompanham esses pactos e têm os seus próprios metas de redução de mortalidade. Além da Agenda 2030, tem as recomendações da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização que o Brasil está em fase de ingresso, então o Brasil também tem que atender nessas recomendações de redução de índice de mortalidade infantil e materna. E
Finalizando, a gente tem carência de tecnologias, tá? Para essas regiões menos envolvidas, a gente verificando na literatura, percebe-se que pesquisas de análise preditiva com machine learning para prevenção de óbitos de SARS, né, de síndrome respiratória, estão mais concentradas em regiões desenvolvidas do globo e até mesmo do Brasil. E a gente não encontrou, por exemplo, nenhuma pesquisa com foco na região norte, ou no estado de Rondônia, por exemplo, e também pouquíssimas pesquisas de machine learning preditivo para o público materno e infantil. Então, isso é o que fundamenta a justificativa da minha tese de doutorado. Partindo dessa justificativa, a gente estabeleceu a seguinte hipótese, que o uso do machine learning pode facilitar a predição de óbitos por SAGRE em grupos vulneráveis da região norte do Brasil. Tá? Como objetivo geral, então, estabelecemos desenvolver um modelo preditivo de óbito e não óbito por síndrome respiratória aguda grave, utilizando bancos de dados de grupos populacionais vulneráveis da região norte por meio do machine learning, né? Então, a ideia é utilizar a ferramenta, utilizar a inteligência artificial para gerar um modelo de predição para classificar esses registros, né? Classificar, a gente vai criar um modelo que aprendeu com os dados que existiam, e esse modelo, então, é capaz de classificar e prever as chances de óbito e de não óbito desses pacientes, então, ali com síndrome respiratória, dentro desses grupos que a gente estabeleceu, são os grupos vulneráveis. Então, dentro dos objetivos específicos para a gente chegar nesse geral, estão desenvolver modelos preditivos de óbito e não óbito por SAGRE para três grupos, que são gestantes, puérperas e crianças de 0 a 3 anos, que são as crianças dos primeiros 1.000 dias, dentro da região norte, então a gente abrangeu todos os estados da região norte na nossa amostra, avaliar e determinar por meio da validação cruzada, matriz de confusão e a UC-ROC o melhor modelo preditivo. Então, a gente utilizou métricas ali, que são as mais utilizadas dentro da literatura para validar o nosso modelo. E, após o desenvolvimento do modelo, a gente, então, desenvolvemos um protótipo de aplicação, fizemos um pequeno protótipo para usar o nosso modelo preditivo para então essa ferramenta de fácil utilização, para que um profissional da área de saúde consiga utilizar o nosso modelo e então prever, né, de fato, lá na ponta, quais são as chances de óbito e não óbito daquele determinado paciente. Então, essa é os objetivos específicos da minha tese. Muito bem. Sobre revisão de literatura, pensamos então, foi feito uma revisão integrativa da literatura, tá? Essa revisão integrativa foi feita no modelo de um artigo científico, né, para publicação. Essa revisão integrativa, então, ela é uma revisão que segue um rigor metodológico bem importante. A gente usou, então, partimos ali da estratégia PICO, então a gente usou o Prisma para guiar a nossa pesquisa. Então, a gente partiu da pergunta que o uso da aprendizagem de máquina podia facilitar a predição de óbitos. Então, a nossa estratégia PICO foi pessoas com SARS, aprendizagem de máquina, predição de óbitos. A gente estabeleceu uma estratégia de busca. Com isso, nós temos aqui um resultado da nossa busca, né, da nossa revisão, que é a nossa figura, o nosso diagrama Prisma. Então, essa essa estratégia de busca, essa aqui é a estratégia a estratégia que eu coloquei aqui é a mais geral, que seria a estratégia que a gente usou para a PubMed, mas existem estratégias diferentes para as duas bases que foram pesquisadas. Na verdade, foram três, que foram a PubMed, a Biblioteca Virtual de Saúde, e a gente também trabalhou com a Cielo, mas como a Cielo a gente não teve retorno, a gente não colocou nenhuma retorno aqui. Na verdade, a gente acabou tirando a Cielo porque a Biblioteca Virtual de Saúde também indexa a Cielo, então acabaram que é, não era necessário fazer uma busca mais profunda na Cielo. Então, da PubMed, a gente teve um retorno de 225 artigos que atenderam, né, essa estratégia PICO e essa estratégia de busca, e 168 artigos na Biblioteca Virtual de Saúde. 10 foram removidos por estarem duplicados nessas duas bases, então continha nas duas. Então,
383 registros foram selecionados. Desses, fizemos então a leitura do título e resumo de 383 artigos. Após isso, nós então deletamos 329 registros que não atendiam os critérios de inclusão da nossa pesquisa, que basicamente a gente queria trabalhar especificamente artigos que trabalhavam a aprendizagem de máquina, né, no caso o machine learning, para a geração de modelos preditivos de óbito de SARS, né? Então acabou que na estratégia acabou retornando muitas pesquisas de uso do machine learning para outras áreas, né? Então a gente acabamos fazendo aí essa remoção. Ah, então a gente elegeu 54 estudos para a leitura do artigo inteiro, né? Uma leitura, uma análise da íntegra de todo o artigo, e 18 foram excluídos também por não atender aos critérios de elegibilidade. E, por fim, 36 estudos foram incluídos na nossa revisão, na nossa amostra final da nossa revisão de literatura. Desses 36, então, artigos, nós temos aqui um gráfico que vai mostrar quais foram os algoritmos que foram mais utilizados dentro desses estudos. Então, cada estudo utilizou uma quantidade específica de algoritmos. Alguns estudos utilizaram um algoritmo, outros utilizaram dois, três, quatro, cinco algoritmos, então cada estudo tinha uma abordagem diferente. O algoritmo que foi mais utilizado, né, dentre esses 36 artigos da nossa amostra foi o Randall Forte, em segundo, a regressão logística, o regression logística, o XGBoolean, né, e aqui depois o SVM, o Decision Tree, o rede neural e o KNN. Esses foram, então, os algoritmos que foram mais utilizados dentro da pesquisa ali. Então, a gente percebe que o Randall Forest é extremamente utilizado para esse tipo de pesquisa de modelagem preditiva de óbitos para esse tipo de base de dados. Aqui é importante destacar porque a gente quis abordar especificamente pesquisas para modelagem preditiva de óbito por SARS, porque a base de dados ela vai influenciar bastante, né, como a gente chega nesses resultados. Como a gente fez uma revisão integrativa, a revisão integrativa ela parte também dentro da revisão integrativa das etapas dela, a gente tem que fazer uma análise de qualidade metodológica desses artigos, e para isso foi utilizada uma ferramenta de avaliação crítica chamada CASP, onde verificou 7 perguntas, e aí primeiro era a questão sobre se o objetivo da pesquisa era claramente declarado, se o método de seleção dos sujeitos do estudo era propriamente claro e descrito, se o local, o período de tempo e outras características relevantes do estudo eram claramente descritos, se os critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos que entraram na amostra final da base eram claramente descritos, se o método de medida dos resultados do estudo era apropriado, se os fatores de confusão foram identificados e ajustados, né, a questão de viés, se os resultados foram medidos de forma válida e confiável. E aí a gente marcou aqui se a resposta fosse sim, era verdinho, se fosse não, era, né, um menuzinho, alto sinal, um alto risco de viés, e se fosse mais ou menos, seria então aqui moderado risco de viés. E tinha três, então, alternativas, que seria, mais ou menos, seria em partes, né? Então, a gente percebe que, ah, quanto à análise metodológica, quanto à qualidade metodológica dos artigos da nossa amostra, a gente percebe, então, uma qualidade, né, alta. Então, significa que a nossa revisão tem ali uma fundamentação teórica bem importante. Sobre os resultados da nossa revisão integrativa, a gente chegou à conclusão que os algoritmos Randolph o Logistic Regression e o XGBoolean são os mais promissores para prever óbitos de pacientes, foram os mais usados, que tiveram altos índices de eficiência, e a gente percebeu também uma lacuna de estudos de aprendizagem de máquina na região norte, tá, do Brasil, especialmente em grupos vulneráveis. A gente encontrou dentro da nossa amostra existem 3 estudos brasileiros somente, e os três, um é do Nordeste e dois é de São Paulo. Então, eles não abordam nada relacionado à região Norte. Esse artigo de revisão de literatura, né, que é o capítulo
esse artigo de revisão integrativa, que é o nosso capítulo de revisão de literatura da nossa tese, já foi aceito na revista científica Interface, Saúde Humanas e Tecnologia, uma revista Qualis A3, e está aguardando a publicação. Bom, falando sobre a metodologia do nosso trabalho, foi uma pesquisa aplicada do tipo quantitativo, em que foi possível fazer análise de desempenho dos modelos preditivos gerados por meio de algoritmos de aprendizagem de máquina, meio de machine learning. A aplicação da pesquisa foi feita toda com base em uma metodologia usada para trabalhos de mineração de dados e aprendizado de máquina, que é o CRISP-DM. Essa metodologia CRISP-DM, ela tem, então, 6 fases. Então, toda a pesquisa foi baseada nessas 6 fases. Então, a metodologia, ela aborda o que foi feito em cada uma das fases, os resultados também em cada uma dessas fases. Então, a primeira fase é a compreensão do negócio, a gente busca entender a base de dados e qual é os objetivos que a gente queria alcançar com a aplicação das técnicas de machine learning. Depois, a segunda fase é a compreensão dos dados dessa base de dados. Depois, a preparação desses dados. Então, essas fases aqui de compreensão e preparação dos dados é uma fase muito morosa de todas as pesquisas que envolvem machine learning. Então, quando a gente vai fazer aprendizado, a gente vai trabalhar com aprendizado tanto preditivo como generativo, a preparação da base de dados, ela ocupa ali cerca de 80% do esforço. Então, é uma parte muito morosa. Depois a gente trabalhou com a parte de modelagem, que seria selecionar as técnicas e fazer os testes dessas técnicas, que são os algoritmos, nas ferramentas que foram, né, estudadas e avaliadas e escolhidas. Depois a avaliação desse modelo com as métricas que foram dis- é, propostas e a implantação, então, desse conhecimento gerado, desse modelo gerado. Então, na fase 1, como eu falei, a gente fez a compreensão da base de dados. A base de dados que nós trabalhamos nessa pesquisa é uma base de dados do Open Data SUS, do Ministério da Saúde, então são dados abertos, tá? E anonimizados, que estão de acordo ali, né, com a LGPD. O período dos dados que nós trabalhamos foi o período de 2020 em 2021, até porque como a gente está no doutorado, então eu comecei a trabalhar essa base de dados logo no começo da minha pesquisa, então eu coletei a base, preparei a base de dados, né? Quando fechou 2021, eu trabalhei 2020 e 2021. Também, como foi o ano da pandemia, teve muito registro nessa base de dados, né? Tanto de casos de Covid, como casos de outros vírus respiratórios. Então, ficou legal, né? A base nacional, por exemplo, cada ano desse, a base a nível nacional tinha mais de 1 milhão de registros, né? Então, teve uma quantidade bem importante de registros para a gente poder trabalhar. A gente definiu as métricas, as metas da nossa pesquisa, definimos quais são os algoritmos. A revisão integrativa ajudou demais a gente escolher os algoritmos, porque a gente teve a fundamentação teórica do quais algoritmos escolher e por quê, e assim também como as métricas de avaliação que a gente deveria utilizar e a definição das ferramentas. Então, para mim trabalhar a parte de preparação dos dados, eu utilizei uma SQL Workbench com SQL. Isso foi uma escolha pessoal, porque eu sou professor de informática e sou da área de banco de dados, eu trabalho com banco de dados há muitos anos, então para mim já era trabalhar com SQL e manipulação direta via programação, para mim era uma coisa muito tranquila. E das ferramentas, eu escolhi o ECA, né? A gente analisou 3 ferramentas possíveis, todas elas trabalham com os mesmos algoritmos, que são o ECA, o R e a biblioteca do Python, de Pandas, entre outras, Skitlearn, e a gente, então, eu escolhi o ECA, porque o ECA tinha facilidade de eu utilizar ele num softwarezinho desktop, que seria em Java, né? Então dá para a gente usar as bibliotecas em Java, já era bem mais fácil, e eu já trabalhei com o ECA no meu mestrado, então era uma coisa que para mim já era mais fácil. Então, segunda fase foi a parte da compreensão dos dados, então, a parte que eu analisei os dados, a gente fez a limpeza dos dados, a transformação dos dados, a criação de novos registros. Fase 3 também houve essa preparação, então a gente criou novos registros, como eu falei, a gente transformou os registros, então os registros na base de dados era tudo código, um ou dois, ou
zero, então a gente fez essa transformação para um, para não, para poder ficar mais claro. A gente criou alguns atributos a partir de dados que já existiam, como, por exemplo, faixa de idade, dias na UTI. Então, a gente não tinha a quantidade de dias que o paciente estava no UTI, a gente tinha a data de entrada dele, a data de saída, e a partir disso a gente criou, então, essa informação, tá? O mês também, a gente só tinha a data que ele tomou a vacina. E aí é importante também, a gente não trabalha com dados muito fragmentados, então assim, a gente não, o algoritmo tem dificuldade de trabalhar com dados muito fragmentados, como dados, por exemplo. Se consigo trabalhar com dados mais agrupados, é melhor, então a gente trabalhou por mês. E esse aqui é um exemplo do script de programação que eu programei para poder fazer essa transformação dos dados. Eu fui fazendo a transformação ao longo de meses de trabalho e no fim eu gerei um script SQL com cerca de 900 linhas, onde uma vez ele pronto, eu só executo ele e ele já transforma toda a minha base de dados de forma totalmente automática via, né, a codificação, a programação. Na parte de modelagem, então, a gente chegou, então, no final da fase 3 numa base de dados com 40 atributos. Então, acabei direcionando os atributos para demográficos, sintomas, fatores de riscos e dados clínicos. Isso também foi devido aos atributos mais importantes que a gente acabou identificando dos algoritmos, como o Randall Forest, são os algoritmos baseados em florestas, e também com base nos resultados da revisão integrativa. Então, a gente fez a divisão da base de dados de acordo com os grupos que eu queria trabalhar, crianças, né, gestantes e puérperas. Então, como se trata, então, a gente está trabalhando aqui com algoritmos supervisionados, então, existem dois tipos de algoritmos dentro do machine learning, que são os algoritmos aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Não supervisionado é quando a gente trabalha com um agrupamento, por exemplo. Então, ou associação. Então, eu agrupo os registros ou crio associações entre eles. Eu não sei qual informação eu estou descobrindo. Já quando a gente trabalha com algoritmos, com modelos supervisionados, a gente trabalha com uma classe. Então, eu busco criar um modelo que classifica, né, a informação com base em uma classe. Então, geralmente eu quero descobrir quais são os pacientes, quais são os registros que vão ter mais chances de óbito ou não óbito. Ou como eu trabalhei no mestrado, por exemplo, eu trabalhei com a base de dados educacional, que eu queria prever eram os alunos que tinham mais chances de evadir e assim por diante. Então, a classe da nossa pesquisa é a classe evolução e ela traz então a informação de cura ou de óbito. E o design do teste, então a gente trabalhou com uma UC-ROC superior a 70%, 0,7. Tá? Isso também é o mínimo que a gente viu nos resultados da nossa revisão integrativa e uma acurácia superior a 90% de acerto, especialmente para a classe óbito. A gente achou que era importante estabelecer esses critérios para o nosso modelo ser um modelo válido e usado na área de saúde. Ambos também práticas que estão previstas na literatura. A validação cruzada a gente trabalhou com 20 folds, a gente trabalhou também com geração de sementes aleatórias, para a gente verificar qual era a semente de inicialização mais efetiva, e os algoritmos, então, que nós trabalhamos foram quatro: o Randall Forest, o Logistic Regression, o KNN e o XGBoost. Tá. O KNN, ele não era o quarto algoritmo mais utilizado dentro lá da nossa revisão integrativa, porém, ele não teve um bom desempenho nas nossas bases de dados. Depois de vários testes, ele não teve bom desempenho, sempre ficava com um OCR baixo e uma acurácia baixa. E o KNN, por sua vez, se mostrou muito bom para a nossa base de dados, ele se adaptou muito bem aos dados, então a gente preferiu descartar o SVM e trabalhar com o KNN. Falando rapidamente sobre os quatro algoritmos, só para explicar um pouquinho para quem não conhece muito da área, como é que funcionam esses algoritmos? O Randall Forest, por exemplo, é um algoritmo de um algoritmo de árvore de decisão. Então, aqui a gente tem na esquerda um exemplo de uma árvore de decisão. Ela funciona basicamente de forma bem genérica assim. Então, ele verifica se o registro é sim para cura. Se ele for vacinado, é sim para cura. Se ele não for vacinado, verifica se a idade. Se a idade for
menor que 60, então foi curado. Se a idade for maior que 60, verifica se ele é fumante. Se ele é fumante, ele vai sim para óbito, e se ele não for fumante, ele não é para cura. E para cada folhazinha dessa árvore, ele traz uma probabilidade. Tá? Então, aqui no final da árvore do fumante, ele vai trazer a probabilidade de cura e de óbito para esse paciente que tem essas características, ou seja, um paciente que não é vacinado, que tem a idade superior a 60 e que não é fumante, a probabilidade, e que sim é fumante, a probabilidade de óbito dele. Aí o algoritmo Random Forest é uma floresta randômica, é uma floresta de várias árvores. Então aqui ele vai trabalhar com várias árvores. No caso, a gente trabalhou com 200 árvores. Então cada vez que ele gera um modelo, ele gera 200 árvores, né? Ele pega a nossa base de dados, faz cálculos matemáticos para dividir ela nesses galhos, né? Nessas folhas. Ele gera 200 árvores de decisões diferentes, e aí ele verifica qual é a probabilidade que está dando cada árvore daquela. Ele faz, então, a média, né? E aí, as árvores se a maioria das 200, se 101 disse que a probabilidade maior é de morte, ele então traz essa probabilidade de morte como resultado. A regressão logística, ela é um algoritmo que vai buscar criar uma função sigmoide. Então, ele vai primeiro organizar os registros em duas classes opostas e vai criar uma curva onde ele vai buscar, então, estabelecer um limiar onde esses dados eles vão estar divididos. Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, ele tem no eixo Y, a gente tem, então, a classe, né? Sim para óbito e não para cura. Então, aqui os registros vermelhos são os registros de óbito e aqui os de cura. E aqui a gente tem no outro eixo a idade. Então, aqui, conforme a idade vai aumentando, percebe-se que a curva simbióide vai ficando mais próxima de sim. Então, se o registro ele está menor, ele chega mais próximo do não. Então, por exemplo, se um paciente está com idade de 22 anos aqui, né, a gente traça aqui o eixo, né, ele vai cair em cima da função sigmoide aqui, nessa função a sigmoide ele vai estabelecer o eixo, né, e aí ele vai, então, trazer uma probabilidade de óbito ou de cura para esse determinado registro. Já o KNN ele vai trabalhar com uma distância, tá, entre os registros. Então ele faz também uma espécie de agrupamento dos registros e ele vai buscar então calcular essas distâncias do novo registro para os registros de cura e de não óbito. Ele vai fazer um cálculo desses vizinhos, né? Qual é o cálculo do vizinho ficar, quais são os vizinhos mais próximos dele. Então ele verificou aqui que o primeiro vizinho, né, ele tem um cálculo específico, e aqui ele vai verificar, então, ele vai fazer a classificação dessa amostra conforme o cálculo dos vizinhos mais pertos, tá? E ele vai fazer esse cálculo conforme o K, número de vizinho mais próximo deles, por isso que é o K vizinho mais próximo. Esse K também é calculado, estipulado pelo algoritmo. A gente trabalhou com o padrão também do KNN. Já o XGBoost, ele é também um algoritmo de árvore, ele vai criar várias árvores, ele vai criar N árvores, porém, ele tem uma forma de trabalhar diferente. Para cada árvore que ele cria, a segunda árvore é uma melhoria da árvore anterior. Então, enquanto o Random Forest cria 200 árvores, né, eles criam 200 árvores diferentes, mas ele cria usando a mesma técnica, o XBoost ele vai criando uma árvore, melhorando a próxima árvore. Depois ele vai fazer o mesmo processo de média para também estipular um resultado. Então, falando rapidamente aqui sobre o nosso esquema de classificação, então seria mais ou menos assim: a gente tem uma base de dados, a gente tem aqui um dado, né, de um paciente, um registro. Então, a gente tem uma base de dados com 100 registros, tá? Então, esses registros então, vão ser treinados aqui através da validação cruzada. Essa validação cruzada, ela vai buscar, aqui é um exemplo com 5 folds. O que que significa validação cruzada por fold? Significa que ele vai dividir a base em 5 pedaços, 5 folds. Cada pedaço desse,
ele vai usar 20% para treinar, certo? E 80% dos registros desse pedaço ele vai usar, perdão, ele vai usar 80% para treinar e 20% para teste, tá? Ele faz isso 5 vezes. E ele vai, então, pegando o resultado, o resultado aqui da curaça vai ser a média de cada um desses folds, tá? Então, é assim que a validação cruzada, ele basicamente divide essa base, né, em vários, como no caso eu trabalhei com 20, ele fez isso 20 vezes, tá? 20 partes, esse pedaço e testou. Ele cria um modelo, é como se ele criasse 20 modelos diferentes, depois ele pegasse a média do desempenho desses 20 modelos e gerasse um só, para resumir bastante. Então, a gente tem aqui, isso é feito com algoritmo, então o algoritmo gera um modelo para classificar, depois a gente tem um novo registro, então o modelo vai dizer qual a probabilidade daquele registro estar em cura ou óbito. Essa aqui é um print do ECA, da ferramenta que eu utilizei, tá? É uma ferramenta bem didática, tem uma interface gráfica bem amigável, que é um exemplo também da gente gerando um modelo, né? Então, aqui já na parte, essa aqui é a parte da onde a gente analisa os atributos, aqui é a parte onde a gente já usa usa algoritmos e cria os modelos, aqui é uma telinha para a gente fazer as configurações do modelo. Na minha metodologia, então, eu utilizei então algumas métricas mais, né, utilizadas na literatura, que é a acurácia, a precisão, a acessibilidade, também chamada de recal, a especificidade, o F1 score. Todas essas métricas são calculadas a partir da matriz de confusão, tá? Então, que é os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, falsos positivos e os falsos negativos, tá bom? Então, todo modelo tem a sua matriz de confusão, que é essa matrizinha que ele gera aqui, e a partir daí a gente consegue fazer esses cálculos. E também, como métrica primária, além daquelas, eu utilizei a UCROC. A UCROC é uma métrica que vai trabalhar com a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos. Também são métricas que são extraídas a partir da matriz de confusão. E a gente vai, então, ele vai gerar um gráfico bem legal que a gente consegue verificar se o nível do classificador. Quanto mais perto dessa borda esquerda que tiver o classificador, melhor vai ser aquele modelo. A gente consegue ver visualmente o modelo. Seria um modelo bacana ou não. Então, ao C-ROC significa que a gente fala de curva sobre a área ao C, a curva ROC é essa curva aqui, ao C é essa área. E depois, então, a implementação foi o aplicativo. Bom, então, como resultados, a gente teve, então, ali a base de 2020 e 2021 tivemos 2.991 mil pacientes da região norte. Desses, então, 7.500 eram crianças, 3.800 eram gestantes e 1.250 eram puérperas. Esses resultados que eu vou mostrar a seguir, todos eles já foram publicados em dois artigos a três na revista científica, o nome aqui acabou ficando equivocado, mas é a revista Interplacing. Um artigo eu publiquei com os modelos para gestantes e puérperas, que seria para o público materno, né? E um outro artigo para o público infantil, que seria das crianças. Então, para as crianças, a gente percebeu aqui que a matriz de confusão ela mostra que o nosso Randall Forest ele teve melhor classificação para óbito e para cura do que os outros. A gente consegue verificar aqui nas métricas, né? A gente percebe que o Randall Forest teve, né, superioridade, ele só acaba perdendo somente na acessibilidade e no F1 score, mas a gente percebe que a diferença é muito pouca, né, entre os dois, quando ele perde, então ele acaba sendo superior. E como a gente usou a métrica primária, o UFC Rock, ah, ele também foi superior no UFC Rock, não, a gente considerou ele melhor. Aqui a gente tem a lista dos atributos mais importantes. A gente percebe aqui, ó, que é o uso da ventilação, do suporte de ventilação, dias na UTI, idade, foram os atributos mais importantes do modelo, além de outros, e que a gente consegue perceber a curva ROC, consegue ver então, ó, certinho que a curva ROC do Randall Forest é bem mais, né, acentuada à esquerda, então significa que o modelo é mais efetivo. Para gestantes, a gente teve quase que um empate técnico do Randall Forest com o KNN, né? Mas onde eles quase empataram, o Randall Forest ficou também bem próximo os valores, e o Alce Rock do Randall Forest também foi melhor, então a gente considerou para gestantes também superioridade do Randall Forest.
Aqui na curva Rock também a gente consegue perceber também a superioridade do Randall Forest. Aqui quase os mesmos atributos também ele considerou como mais importante para gestantes, tirando aqui a obesidade. Para puérperas, o Randall Forest foi consideravelmente o melhor. Percebe aqui também os valores todos vermelhinhos. Aqui também a curva Rock do Randall Forest também bem melhor. E os atributos aqui também. Agora, mostrando rapidamente aqui o protótipo. Então, a gente desenvolveu um protótipo bem simples, tá? E, como eu falei, é um protótipo, não é um software profissional, porque é uma pesquisa acadêmica. Então, a gente trabalhando aqui, ele seleciona o perfil que ele quer trabalhar, né? E aí a gente consegue selecionar aqui os dados do paciente, de onde ele é, né? A idade desse paciente e tal, aqui, 5 anos, até quais são os fatores de risco que esse paciente tem, suponhamos que esse paciente ele tem um grau de obesidade, ele é hepático, quais foram os sintomas deles durante a internação dele, então significa que ele está com desconforto respiratório, com fadiga, com tosse, saturação baixa, ele está internado, e a gente consegue, então, clicar em classificar. Então, o aplicativo usa o modelo para classificar esse paciente com base nessas características, tá? Então, se a gente mudar aqui as características, podemos que o paciente foi para a UTI, está internado na UTI lá já há alguns dias e está usando, então, ali, a ventilação invasiva, a gente percebe, então, ali que a chance de cura desse paciente já diminuiu drasticamente, né? Então, conforme toda vez que eu coloco uma característica aqui, clica em classificar, o modelo gera uma nova classificação, usa o modelo preditivo para fazer essa classificação. Os três modelos funcionam da mesma forma. Então, esse aplicativo também está disponível para download. E, por fim, para finalizar a apresentação, a gente verificou então que o Randall Forest foi o mais efetivo. O Alce Rock dos modelos que tiveram melhor desempenho foram superiores, tiveram um desempenho médio superior a 95%, e esse desempenho foi superior a, aos achados na literatura. Então, os achados a gente verifica que o Randall Forest, desses três autores, bom, chegou a 77, outro a 99, outro a 75. Então, a gente teve um resultado bem importante, tá? O KNN também teve um ótimo resultado na nossa pesquisa, e também estando aí superior aos achados também na literatura, além também do SX-Bolting e o Legit Regression também teve resultados excelentes ali da nossa pesquisa e também estando de acordo ali com os achados da literatura, tá bom? E, por fim, a gente também percebeu que 80% dos estudos analisados eles detiveram em demonstrar somente o processo de criação do modelo. Todos aqueles estudos da revisão integrativa, a maioria deles só mostram a criação do algoritmo e do modelo e não mostra o que é feito no algoritmo. A gente achou que é uma falha, né, dentro, que era uma coisa que carecia na, na, na literatura, pesquisas que saem da parte de teoria e levando para a prática, por isso a gente quis propor, né, o desenvolvimento do protótipo, para a gente usar o modelo, tá bom? A gente achou somente 4 estudos que propuseram alguma aplicação para usar o modelo, e entre os algoritmos, os atributos preditores, que são os atributos mais importantes para os algoritmos baseados em florestas, que é o Randall Forest e o S-Bolting, dos quatro, os mais importantes foram o uso da ventilação, dias na UTI, a idade, o estado e se foi ou não para a UTI. De crianças, então, destaca-se síndrome de Down e problemas hepáticos, de gestantes, obesidade, febre e raça, e puérperas, saturação baixa e dispneia. Por fim, entre as limitações da minha pesquisa, pode destacar a generalização limitada para os outros grupos populacionais, né? Então, os modelos que eu gerei, eles são limitados aos grupos do qual eles foram treinados, né? Então, não trabalhei outros grupos populacionais, então teria que gerar novos modelos, treinar novos modelos. Existia um desequilíbrio entre as classes, eu fiz testes para equilibrar o desempenho do modelo com as classes equilibradas e desequilibradas. Eu acabei optando por usar, né, a, as classes de forma desequilibrada mesmo, mas isso pode ter algum tipo de influência no modelo.
a falta de testes de aceitação do protótipo. Como eu falei, é um protótipo, ele não foi levado para o mercado de trabalho, então a gente não conseguiu implantar esse protótipo dentro do hospital para ver a aceitação dele. Eu acabei conversando com vários amigos meus que são médicos e todos eles acharam bem legal, mas a gente não conseguiu levar isso para um ambiente profissional. E a limitação de mais técnicas de machine learning. Acabou que eu me detive somente a esses quatro algoritmos, essas quatro técnicas, que são as mais utilizadas. Então, né, existem dezenas de técnicas que poderiam ser abordadas. E, por fim, encerrar aqui a minha apresentação, essa minha referencial teórico da apresentação, e muito obrigado.